ele não é apenas um termo, não é apenas essa religião espiritismo. Ela se divide em duas, que é o alto espiritismo e o baixo espiritismo, certo? Então, a gente não selecionou todas, porque são milhões e milhões e milhões de religiões que existem no mundo, tá? A gente selecionou essas aqui que a gente vai falar, porque, vamos dizer assim, são as que mais estão crescendo, são religiões satânicas que mais estão crescendo na nossa nação, no nosso país. Só para os senhores terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o espiritismo, o Brasil, a nossa nação, é o país que tem mais adeptos do espiritismo no mundo, é o Brasil. O Brasil vamos dizer assim, é o pai, tá? É o pai do espiritismo, é a nação que mais tem adeptos pertencentes a essa religião Brasil, que se divide no alto espiritismo e no baixo espiritismo. Quem são os líderes dessas seitas? Uma é Allan Kardec, o outro é Maomé. O pai de ambos é Dr. Fritz, médico que viveu no século passado, que fundou essa religião. A gente não vai começar no espiritismo não, estou pincelando para vocês entenderem. São muitas religiões existentes, selecionamos 4, ou querendo dizer 5, porque é alto e baixo espiritismo, que são as que mais crescem. O catolicismo, não sei se vocês prestam atenção nisso aqui, o catolicismo, ele iniciou, nós não vamos pegar o texto de idolatria, porque a Bíblia já existe há muitos e muitos anos. Idolatria é tudo aquilo que traz adoração a um outro ser, ou seja, todas as religiões que não é o cristianismo são idólatras, porque tem uma crença não na pessoa de Cristo, certo? Mas catolicismo, a religião catolicismo, ela foi iniciada em 1532. Catolicismo iniciou em 1532 e chegou ao Brasil com um poder muito grande. Essa religião, ela é romana, que se dividiu em duas: catolicismo romano e catolicismo tradicional. Essa que a gente tem aqui é o tradicional, não é o romano. O romano é mais pesado do que o tradicional. Eu tenho um livro, acredito que eu emprestei para a secretária, que se chama O Culto ao Diabo. Está contigo, né? Esse livro mostra o início dessa maligna religião, né? Por que eu digo maligna? Porque se a gente for estudar o sincretismo dessa religião, são coisas pesadas. Eu vou citar aqui o mais pesado de tudo, só para vocês terem uma noção. Diz estudiosos que não é bem a crisma, a Eucaristia, que é uma simbologia da Santa Ceia, na Igreja Católica Apostólica Romana, no início dela, a Eucaristia, que é uma cerimônia que aponta para a Santa Ceia, lá na época, dentro do sincretismo, ela era feita entre o capelão, que na época chamava-se capelão, não era padre, nem bispo, hoje já tem até bispo no catolicismo. Na época era capelão, era feito pelo capelão e as antigas freiras. Já assistiram um desenhozinho aí, inclusive que até passou na Rede Globo, que era uma freirazinha chamada Madeleine, ou Madeleine. Já assistiram esse desenho? A primeira freira do catolicismo romano era uma freira chamada Madeleine. Essa freira, na Eucaristia, a cerimônia, o corpo, o sangue, era pão, o pão que apontava para o corpo, e a ceia era vinho com esperma, orgasmo do sacerdote, capelão e da freira, em uma orgia no altar. Vocês terem uma noção do que é coisa pesada. Pastor, de onde que vem o candomblé, os sacrifícios, a pomba-gira? É agora. Houve muitos estudos e mais estudos dentro do primeiro sincretismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Justamente aí se dividiu, porque os católicos ortodoxos não concordavam com os escândalos do catolicismo romano. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é a mãe do catolicismo. Amém? Chegou ao Brasil também em 1532. Assim que o Brasil foi descoberto. Amém? Deu para entender aí, gente? Entendeu?
organizado, né? E todas as outras religiões que tem no mundo, não é no Brasil, que tem no mundo, querendo ou não, tem como berço o quê? O catolicismo. Certo? Estamos falando da origem, tá? De quando chegou ao nosso país. O Espiritismo, criado em 1840. 1840. Por Dr. Fritz e Padre Benoit e João Vicente. Olha só, são os líderes dessa religião satânica chamada Espiritismo. Amém? Que se divide em alto e baixo espiritismo. Hoje já está bem mais tradicional. Hoje está aqui, por exemplo, aqui no Estreito. Chega no Estreito, desce ali para chegar na ponte que divide os dois estados. Não sei se ainda tem, mas até mais ou menos 2, 3 anos atrás, você tinha lá uma casa espírita, Campo de Luz, Maria das Rosas, não sei. Então, hoje já está bem aceito no Brasil, não é à toa que é o país mais espírita do mundo. É o Brasil, certo? A Umbanda é uma religião uma religião africana, que chegou ao Brasil em 16 de novembro de 1808. Chegou ao Brasil. A Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé são religiões primárias ou primas que chegaram ao Brasil na mesma época. Chegaram ao Brasil assim que o Brasil foi também descoberto, em 1908, né? Foi descoberto, chegou dentro do Brasil, e aí veio a ramificação, que trouxeram os africanos, os escravos, para o nosso continente. Amém? Brasil também não é o país mais umbandista, tá? Não é, mas está entre os líderes de Umbanda, o Brasil. Tinha como base na Umbanda Pedro do Barão, morreu acho que ano passado, foi? Pedro do Barão, o maior feiticeiro do Maranhão, Pedro do Barão, morreu há mais ou menos há 10 a 15, no máximo 20 anos atrás. O maior macumbeiro do estado da Bahia, mãe menininha do Cantoar. Macumbeira pesada. Hoje convertido ao cristianismo, o maior feiticeiro do estado de Brasília, pastor hoje chamado Francisco, que era o bruxo tio Chico. Tá? O Pernambuco não maior, mas também um dos maiores macumbeiros do Pernambuco, chamado Pastor Aldo Nascimento, conhecido como Menininho do Inferno. Olha o nome do povo, né? Então a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé chegou ao Brasil em 16 de novembro, criado em 16 de novembro de 1908, chegou ao Brasil no descobrimento. Aliás, no descobrimento chegou até o Brasil. Catolicismo é a religião que tem como berço a Itália, ou seja, a Roma. Hoje está bem no centro da Itália, num lugarzinho chamado Vaticano, bem pequenininho, onde fica o Papa. No Vaticano, no centro de Roma. Amém? Surgiu por volta do ano 30 depois de Cristo sua crença em mediador. Vocês lembram o que é mediador? A sua crença no mediador, o que é mediador? Mediador é aquele que nos liga ao ser superior. Então, o mediador do catolicismo é quem? As imagens de escultura. As imagens de escultura é o mediador do catolicismo. Por exemplo, a oração do catolicismo, uma das orações do catolicismo, a tal da oração da Santa Maria. Santa Maria, mãe, e Deus tem mãe? Então, mediador do catolicismo são as imagens de escultura. E por onde que eu sei que uma religião é falsa? Pelo mediador, irmão. Porque só um mediador verdadeiro, que é Jesus, né? João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará até Deus o Pai sem o ser por mim. Então, mediador do catolicismo é as imagens de escultura. Suas adorações são todas voltadas ao seu clero, ou seja, a sua ordem de estatuto. Todas as suas adorações, para prestar atenção, toda a cerimônia da missa. Alguns dialetos é até não é o dialeto romano, não, é latim. A maioria dos dialetos do catolicismo são latim. Na cerimônia missa, que não é culto, nem reunião, são missa, é mais lido biografias de santo do que textos bíblicos, e a leitura é um versículo isolado com um tema de 10 a 20 minutos por palavra. E mais
são biografias. Então a sua adoração, todas as suas adorações, são voltadas ao clero até as ofertas. Até as ofertas são colhidas destinadas a determinada imagem. Para vocês terem uma noção. Aqui, 22 de agosto, 22? Dia 22 de agosto começa. Meses antes, eles juntam e colhem ofertas para tal festejo, né? Que era um ato de adoração a Raimundo Nonato, né? Dando continuidade ali, a mãe, aliás, o catolicismo é a mãe de todas as demais religiões existentes no mundo, né? Menos o cristianismo, que é a nossa fé. Toda a terra é regida pelo catolicismo. Toda nação, toda a terra tem o seu padroeiro. Quem governa a terra? Primeiro presidente? Não. Quem governa a terra? Primeiro iluminados, depois presidentes, e assim se deriva as nações. A terra ela é liderada pelo campo político, pelas autoridades políticas e pelas autoridades religiosas. Ninguém tem mais poder sobre os estados, sobre suas capitais, do que as autoridades políticas e as autoridades religiosas. Vou dar exemplo da nossa cidade. Vamos lá, já está abrindo o Capeste do Maranhão, vamos fazer a reunião. Primeiro, como é que a gente faz junto com o conselho? Não, vamos reunir o prefeito, padre e o pastor das assembleias. Por quê? Porque são as autoridades que regem o município. Entendeu? Então, as autoridades que regem a terra são campo político e campo religioso. Catolicismo é a mãe. Tem verba para tudo, uma igreja muito rica, e até hoje é a maior religião do Brasil. Ainda é, o cristianismo está em segundo. O cristianismo chegou muito depois. O cristianismo está no Brasil há 105 anos para fazer. 105 anos para fazer. Tá? Estamos aqui ainda, vamos dizer assim, a gente governa mais de 100, né? Mas levando o termo de religião, a gente é novato no nosso continente. Amém, gente? Está dando para entender? Amém. Certo? Cada país, olha só, a terra ela é regida, tá? Ela é regida pelas autoridades políticas e religiosas. Ou seja, o catolicismo rege o Brasil, a nossa nação, junto com o presidente, prefeitos, deputados estaduais, federais e governadores. Ninguém faz nada sem consentimento das autoridades religiosas. Tem que ter o consentimento das autoridades religiosas. O prefeito pode vou fazer isso aqui, vou tirar isso aqui. Não, tem que chamar as autoridades. E se o prefeito não quiser? Não tem se ele quiser. Ele tem que chamar porque tem que cumprir o estatuto que rege a Federação Brasileira. Tem que cumprir as leis, certo? Então vamos lá. Notem isso aí, gente. Olha só. Vamos falar aqui, estamos falando do catolicismo, a gente vai falar sobre o mediador de cada país. Você vê como é que a terra está debaixo de uma condenação forte. Tá? Vocês lembram que a gente citou principados e potestades? Nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Citamos lá o exemplo de Daniel, capítulo, se não me falha a memória, não sei se logo, 6, acho que 10, onde fala que Daniel orou 21 dias, o príncipe do rei da Pérsia aprisionou o anjo para não trazer a resposta. Gente, cada nação, cada país tem um padroeiro. Cada padroeiro tem um espírito por trás. Ou seja, cada nação tem um principado que é a mulher. Está dando para vocês entenderem até aí? Amém. Vamos começar aí pela Alemanha. A Alemanha. O padroeiro da Alemanha se chama São Bonifácio. Padroeiro da Alemanha se chama São Bonifácio. Certo? Da Argentina. Nossa Senhora de Mujana. Uma pombinha, viu? O quê? Nossa Senhora de Lujano. Lujano. L-U-J-A-N. Já vi mais desse negócio aqui na mão deles, caso que parece. É uma pombinha, viu? E o outro é um Exu. Você pode botar a abreviação e depois aí. Padroeiro, sincretismo, você bota aí Exu e a outra vez você bota pomba gira.
Austrália. É o nome de um médium que se tornou também um espírito evoluído do espiritismo. São Francisco Xavier. Padroeiro da Austrália. Bélgica. É o nome do pai da carne de Jesus, José. É um Exu também. Do Brasil, gente, o Brasil é um dos 3 a 2 países que tem 2 padroeiros. Eu descobri isso hoje. Tá? Você vê como é que é a nossa nação, né? E é 2 pombagiras. Maria Aparecida e Maria Imaculada da Conceição. Maria Aparecida e Maria Imaculada da Conceição. Canadá. Canadá é Santa Ana, ou Santana. É um espírito chamado Euxóssi. É uma imagem que também se apresenta como Euxóssi, que é espírito de enfermidade, infartos. Né? Santana ou Santa Ana. China. China também é São José. Viu? China também é São José. Dinamarca, aliás. Dinamarca. Santo Oscar. China é qual? China é São José também. Dinamarca. Santo Oscar, ou São Oscar. Escócia. Santo André. Escócia, Santo André. Espanha. Espanha, São Tiago Maior. São Tiago Maior, na Espanha. Finlândia. São Henrique. São Henrique é a pombagira do homossexualismo, viu? Aí o camarada, ou a mulher, 6 meses querer homem e 6 meses querer mulher. Então, São Henrique. França. Santa Joana d'Arc. Grécia. São Nicolau de Mira. Mirra. Isso, Mira. Grécia? Isso, da Grécia. Isso. Holanda. São Wigold. O Wigold. W-I-2-L. Pegou? W-I-2-L-B-R-O-D. Holanda. Hungria. Santo Estevão. Inglaterra. São Jorge. A macumba é o arcanjo Miguel, o sincretismo, tranca tudo. Agora tá. Oi? São Inglaterra. Irlanda. Santa Brígida. Santa Brígida
e Calumba e São Patrício. Calumba e São Patrício. Itália pesada. Catarina, Santa Catarina e Francisco de Assis. Catarina. E Francisco de Assis. É 3, né? Hã? É 3. Na Itália. Na Itália, é Santa Catarina. Ah, é Santa Catarina. Isso. E Francisco de Assis. Japão. Os comedores de macarrão, né? De que São Pedro Batista. México. Nossa Senhora da Guadalupe. Senhora deles da Guadalupe. É carnaval. Noruega. Guadalupe. Noruega. Santo Olavo. Polônia. São Casimiro. Polônia e São Casimiro. Portugal. Santo Antônio de Pádua. Como é isso também? Portugal. Santo Antônio de Pádua. Rússia. Santa Brígida. Isso. Estados Unidos da América. Imaculada da Conceição. Primeiro no Brasil. Agora, só para a gente fechar, eu vou abrir aqui um parênteses. A gente hoje espera o demônio não com os nomes que tem na Bíblia, né? Você vai ver que o espírito de pombagira não vai ter esse nome na Bíblia, né? E muitas denominações, muitas igrejas chegam a desacreditar no estado de possessão de uma pessoa está manifestada, seja com uma pombagira ou com outro espírito qualquer, e chegam a dizer que isso aquilo ali é encenação, que não é de Deus, porque aqueles nomes não tem na Bíblia, né? Porém, existe um sincretismo das religiões muito forte, que muitas denominações do estudo não sabem, né? Deveriam saber e não sabem. Então, na Bíblia, a gente não vai encontrar o nome Lúcifer, ou Lucifer, também vai falar com nós, mas demônio, né? Você não vai encontrar o nome Lúcifer nem Lucifer. Você vai encontrar o nome querubim ungido da guarda, que é a origem do opositor de Deus, que é diabo ou Satanás. Então, na Bíblia, você vai encontrar a pombagira, ou um espírito chamado Astarote, que é o deus da fertilidade, dos relacionamentos, né? Você vai encontrar Astarote e Artemis. Você vai encontrar esses nomes na Bíblia. Nós estamos falando do catolicismo. Estamos falando de espíritos derivando do nome femininos, né? A gente espera demônio de pombagira, e aí se diverte em vários nomes, como pombagira, Iemanjá, Catarina, Esmeralda, Iançã, Maria Padilha, Nega Velha, né? E aí por aí vai. Então, esses nomes você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai ler Artemis, você vai ler Astarote, você vai ler Asdote, você vai ler Dagon, Apolion, Moloque, Nabu, Nebo, Quenóis e por aí vai. São os nomes dos deuses estranhos
que eram adorados pelas pessoas que praticavam a orgia com relação a intimidades, né? Então, existe esse sincretismo, porque muitas denominações não creem no trabalho de libertação, porque os nomes que os Espíritos manifestam não se tem na Bíblia. O diabo não é burro, né? Satanás não é burro. Então, ele criou o sincretismo dele para ter como ele se safar. Porém, a gente vê na Bíblia o diabo trabalhando desde o início da criação. Amém? Nós temos alguns textos aí do Senhor Deus condenando a feitiçaria, né, e a idolatria. Nós estamos falando do catolicismo, então não vamos deixar a feitiçaria para depois. Vamos falar aqui sobre o grau da idolatria e a condenação de Deus sobre determinada prática. A gente vai Deuteronômio, em vários textos. Eu vou pegar aqui só alguns para a gente concluir a aula, tá? Deuteronômio 27. Amém? Amém. Deuteronômio. Deixa eu só encontrar o texto chave aqui. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Diz assim: maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artifício, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá amém. Então a prática, né, essa prática, ela é abominável aos olhos de Deus. E essa religião que nós estamos estudando, o mediador, a adoração, o credo dela é toda voltada para as imagens da escultura, que são condenadas pelo Deus da Bíblia. Amém? A gente vai a Salmo 115. Salmos 115. Versículo 4, Salmo 115, versículo 4. Amém? Amém. Diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não veem, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem, e todos os que neles confiam. Amém? Então o Senhor Deus faz o quê? Condena. Condena essa parte. Olha aqui para cá rapidamente. Dá para vocês terem uma noção por que Deus advertia o povo dele se relacionar com gente dele? Ou seja, por que Israel, Deus sempre dava ordem para Israel se relacionar com o seu próprio povo? Para se relacionar não é conversar, não é ter amizade, é casar ou ter companheirismo do seu próprio povo. Porque os povos estranhos, os estrangeiros, vou dizer assim, as adorações dele eram voltadas para os povos de idolatria. Amém? Então é uma religião que Deus condena. Para a gente encerrar, Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Esse ato você vai ter um texto mais forte. Amém? Vamos ler a partir do versículo 17. Perdão, 18. Mas que sois guiados pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, erro, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Então, essa prática é condenada por Deus, porque ela vai contra os princípios, contra as leis de Deus, espirituais e morais, e é uma prática que conduz ao inferno. Amém? Deu para todo mundo entender? Gente, nós vamos ficar com o catolicismo primeiramente, viu? O horário já foi, tá? E se a gente for estudar cada religião, numa aula só, a gente vai sair daqui muito tarde. Vou ver aí se a gente ainda vai ter comer mais uma ou duas aulas, acrescentar uma ou duas aulas a mais. Porque isso aqui é importante vocês saberem. Entendeu? É importante saber. Certo? Então na próxima a gente vai ver aí o Espiritismo. Certo? A gente vai estar estudando essa religião chamada Espiritismo. Tá? A mãe de todos é o catolicismo, menos o cristianismo. O catolicismo é um berço de tudo que tem espalhado no mundo que diz respeito ao termo religião, certo? O Espiritismo é mais sombrio ainda do que o catolicismo. Tá? A Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé, a magia negra, é mais ainda. Isso aí eu faço questão de conversar com vocês passo a passo. Então, vamos falar aqui sobre simpatia, sobre pacto, como faz, como desfaz, por que fazem, quando fazem. Isso aí a gente vai falar aqui, não é porque a gente vai virar macumbeiro não, viu? É para a gente ficar esperto de como o Satanás trabalha. Porque até as simpatias do anjinho frufru, do cupi, são origens diabólicas. E tem muita gente que não sabe até hoje dele. Inclusive o tal do horóscopo, que até vejo um bocado de crente colocando lá sobre o signo tal, a sorte que fulano de tal, a roupa tal. Tudo isso aí são coisas satânicas que a gente precisa aprender para falar e quando se trata do ministério de libertação. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que vocês possam ter tirado proveito dessa aula e que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, principalmente em espiritualidade. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos dar para o meu irmão Dalton para fazer oração. Em nome de Jesus. Vamos mais para cá, irmão. Sofia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chama nossos olhos. Senhor Deus e eterno Pai. Neste momento, Pai, estamos aqui para te agradecer mais essa oportunidade de Senhor. Está aprendendo cada vez mais. Cada vez mais. Está nos tornando, buscando ser obreiros, candidatos, e reconhecidos perante ti. Te pedimos que cada dia mais a palavra você tem dentro.